começando a nossa apresentação, porque a gente percebe que a cada dia tem pessoas novas aqui que talvez não conheçam a gente. Eu sou a Juliérica e esse rapaz aqui é o Thiago Pastor. Rapaz, é sacanagem. Rapaz, nós somos Odontoliers. Rapaz, velho. E nós ajudamos você, dentista, a alcançar R$40 mil de faturamento, mesmo atendendo convênios no seu consultório. Tá? E a aula de hoje fala de equipe que performa e alcança 40K. Vamos fazer uma revisão daquilo que a gente falou anteriormente? Vamos lá. Fica à vontade. Então vamos lá, nós iniciamos com a nossa aula de propósito. Não foi? Eu acho que tu estás primeira... em outro desafio, não é essa? Não? É. Tá? Que a gente fala sobre o plano de negócios, né? No plano de negócios a gente fala que você precisa ter um propósito. Do propósito você precisa ter o quê? O seu paciente ideal, não é? O seu público-alvo. Aí do público-alvo vem o paciente ideal. Você precisa conhecer a fundo esse seu paciente ideal. Para quê? Para que você faça as suas estratégias de marketing para você conseguir atingir essa pessoa. Para você conseguir atrair essa pessoa para você realizar o seu trabalho nela, não é verdade? Então, anteontem e ontem, nós falamos especificamente sobre essa persona, né? Então, como o Thiago falou, ele deu quase uma live de novo no nosso grupo do Telegram, explicando e praticamente dando um conteúdo durante um ano, não é? Conteúdos, a gente chamou a ferramenta de tempestade de conteúdo, porque acho que um dos grandes problemas quando o cara começa a fazer o seu próprio marketing é tentar descobrir qual que é o conteúdo que ele vai apresentar para o paciente dele, né, no caso. E essa ferramenta que a gente apresentou ontem, ela ajuda, ela é muito simples, as pessoas não têm muito essa pegada, mas ela consegue fazer você ter conteúdo durante um ano. Sobre as dores, sobre os desejos, os sonhos do paciente que você tem, que você escolheu para você, paciente ideal que você escolheu para você. Imagina, então, você não tem mais desculpa para postar nada, né? A gente até falou que desculpa do tempo não é uma desculpa, enfim. Falou um monte de coisa na aula, acho que foi de ontem mesmo, né? Foi na aula de ontem. E te ajudou a encontrar 360 temas para você postar durante um ano. Então, quando chega nessa etapa, né, da gente divulgar, é lógico que a divulgação não é só isso, né? Quando a gente fala de alcançar 40K, você percebe que desde o início existe uma sequência, um passo a passo a ser cumprido, que muitas das vezes a pessoa nem consegue fazer o primeiro, né? E aí a origem, se você não começa fazendo na origem, definitivamente você não vai conseguir o resto. Não adianta você ter lá uma rede social que até tem muita gente seguindo, mas como não tem propósito, como não está direcionada para um tipo de público, muitas vezes não consegue converter, às vezes até atrai por motivos diversos, mas não consegue converter paciente, porque como eu disse, rede social é para relacionamento, não para conversão, mas não consegue converter paciente exatamente porque o paciente não tem aquela identificação, né? Mas ainda que você esteja fazendo toda o seu trajeto dentro desse roadmap até o 40K, existe uma etapa que é fundamental. Depois que você converteu o paciente, ou esse paciente resolveu ir lá e fazer a primeira consulta, é o momento de você fazer rodar isso com outras pessoas e não apenas na sua estratégia de marketing. E quem são essas outras pessoas? Você mesmo, né, como seu próprio colaborador, eu coloco entre aspas, na verdade você é colaborador do seu negócio, e a sua equipe. E aí eu digo o seguinte, independente da sua equipe ser só você, é claro que um negócio não é viável se for só você, até pode rodar, você economiza lá R$1.800 do seu colaborador, até mais do que isso, mas você precisa botar alguém ali para pelo menos ficar na zaga ou no meio de campo e distribuindo a bola para você, né? Você que é o atacante, você vai lá e vai marcar o gol.
Você precisa dessa pessoa. E às vezes é melhor você ter 2 ou até 3 pessoas para o seu consultório rodar. Eu até digo, a gente, quando começou a conversar sobre isso, né? E eu não sei se você vai lembrar, isso começou quando a gente não tinha resultado. A gente contou isso no primeiro vídeo, na primeira aula. A gente não tinha resultado e a gente botou os 40K exatamente no patamar que a gente queria chegar. E hoje, graças a Deus, né? Quem pôde acompanhar a primeira aula viu o quanto que a gente hoje fatura. E quando a gente setou lá os 40K, uma das coisas que a gente botou na cabeça, não, vamos fazer um investimento em pelo menos uma secretária e vamos fazer um investimento pelo menos numa TSB. Por quê? Porque a TSB ia ajudar a fazer o meio de campo quando você não estivesse no consultório, arrumar a parte mais logística, técnica, e a sua secretária poderia ficar mais livre também para ficar dentro da parte administrativa mesmo do seu negócio. E quando a gente começou a ideia, eu já tinha a ideia de como fazer as coisas, porém ainda não era aplicável para consultório. A Odontoí, na época, chamava Odontoimagem, né? Já fazia alguma coisa nesse sentido, mas só bombou mesmo o consultório da Júlia quando a gente resolveu montar uma estrutura diferente. E gerenciar essa equipe, né? Uma estrutura de pessoal diferente, gerenciar essa equipe. E é por isso que a gente acha que a aula de hoje talvez seja uma das mais importantes, porque como é que você vai levar tudo que você construiu lá no início para frente se é só você, né? Então é muito difícil você executar as coisas só você, muito complicado. E aí vem a aula de hoje, que a Júlia vai apresentar para vocês. Justamente. Então, vamos fazer aqui vamos pensar o seguinte. Você estruturou todo o seu negócio, né? Fez estratégia de marketing. Os pacientes estão começando a vir até o seu consultório, mas aí o seu consultório não tem aquela equipe treinada. Aí é quase que não adiantou de nada o que você fez antes. Entende? Então, por isso que a gente vai dar essa aula para vocês hoje para fazer sentido o que a gente explicou anteriormente para vocês, desde segunda-feira, tá? Então, peguem caneta, papel e anotem, tá bom? Eu quero lembrar que quando você se inscreveu, você ganhou um guia que tinha um bloco de anotações lá que você podia imprimir. Se você não imprimiu, pega papel e caneta e faz a coisa acontecer. Não deixa o conteúdo passar. Porque amanhã essa live não vai estar nessa aula não vai estar disponível. Entende? Então, como ela não vai estar disponível, é melhor que você anote e faça a grande transformação na sua vida. Justamente. Então, hoje, todo mundo quer oferecer no seu consultório o quê? Um atendimento de qualidade, não é verdade? Mas o que eu acredito, Thiago, também, um atendimento de qualidade é quando você tem uma equipe bem treinada, tá? Você, como líder, saber treinar a sua secretária, a sua TSB, entendeu? Valorizar o trabalho dela. Porque quando a equipe ela é bem treinada e ela se sente valorizada, quando você dispõe de um ambiente de trabalho legal para ela, sabe? Eu não estou falando assim só de ambiente de trabalho, um espaço bonito, não é isso, não é só isso, tá? É um ambiente de trabalho organizado, um ambiente de trabalho que tem outras pessoas que venham contribuir e não ficar naquela fofoca, um querendo passar a perna no outro, entende? É um espírito de equipe mesmo, tá? Então, se ponha no lugar dela. Quando você está num ambiente assim, que todas as pessoas são unidas, uma quer ajudar a outra, você não se sente bem? É a mesma coisa com o nosso funcionário, tá? Então, quando esse funcionário ele está empenhado para exercer aquele papel, você contribui com tudo isso com ele vai te ajudar, tá? Ele vai estar junto com você no seu propósito, não é isso? Ele vai topar caminhar com você. Acho que o grande segredo aí, e eu costumo falar isso muito até para os meus colaboradores, é o seguinte: a compatibilização das vontades e dos propósitos dos colaboradores e seus também, né? Justamente. Ao propósito do negócio. Então, não sei se tu vai falar isso lá na frente, mas assim, sim.
a coisa funciona da seguinte forma. Você tem, por exemplo, um colaborador lá que tem um filho e o sonho desse colaborador é esse filho, sei lá, se formar. Ele está lá com 15 anos e está numa fase muito complicada para poder chegar nisso. Vai entrar no ensino fundamental, nem sei se chama isso agora. Não, é ensino... No antigo ensino... sei lá, primeiro ano do segundo grau. Me esqueci o nome. E tá numa etapa muito complicada e às vezes, cara, pra gente como dono do negócio, como líder, se você não tiver ligado que isso pode ser uma coisa determinante para aquele colaborador, né, você deixa passar uma oportunidade de compatibilizar isso, compatibilizar o sonho da empresa com o sonho do teu colaborador. É lógico que isso é uma matemática bem complicada, mas entende que quando existe um match disso, e o teu papel como líder é esse, né, o teu colaborador vai trabalhar muito melhor, né? Ele vai entender o papel realmente dele ali, né? E quando ele entender o papel dele, com certeza a tua empresa voa, né? O teu consultório voa. É isso aí. Então, continua. Esse slide já foi. Já. Funcionários preparados. Tá bom. Ai, meu Deus. Então, dentro do seu consultório, vai existir milhões de coisas que você vai precisar fazer para deixar ele organizado, né, bem estruturado para receber o seu paciente, certo? Então, para você conseguir fazer tudo, tá? Você vai precisar delegar. E isso, vou dizer para vocês, isso era uma dor muito grande minha. Talvez eu ainda até sofra um pouco com isso, sabe? Às vezes eu ainda quero carregar um pouco do trabalho que eu poderia delegar, tá? E muitas das vezes isso me prejudica. Talvez isso também esteja acontecendo com você, né? Deixa de, delegar o seu funcionário pagar uma conta para você, ou sei lá, uma outra coisa, e acaba você ficando com aquilo, podendo resolver uma outra coisa. Entende? Então, isso aí é muito importante, aprender a delegar, tirar das suas costas coisas que outras pessoas podem desenvolver para você. Sabe por quê? Qual é o nosso propósito meio do Thiago aqui? É te ensinar, tá? O caminho para você chegar nos 40 mil reais, beleza? Então, a gente acredita que talvez você só consiga chegar nesse resultado se você tiver alguém que lhe ajude, tá? Sozinho, a gente acredita que você pode até conseguir, tá? Mas vai ser muito difícil, não é verdade? Eu vi muita gente conseguir isso, mas depois de bastante tempo. E ainda assim, ainda que pelo menos a casca aparecesse sozinho, muita gente lá atrás ajudou, muita gente no entorno ajudou. Né? Eu acho que hoje não se constrói. No mundo colaborativo, né? Hoje você tem redes sociais, você tem... Cara, nada se cria, tudo se copia. Mas no mundo colaborativo hoje é impensável você começar um negócio só. Ainda que você seja uma pessoa muito, muito engajada em negócios e tudo mais, você sempre vai precisar de alguém. É um terceirizado, né? É o tiozinho lá que faz a coleta de lixo. Enfim, você sempre vai precisar de alguém. É isso aí. Então, você gerenciar essa equipe ao ponto de dividir tarefas, ao ponto de você se livrar de algumas responsabilidades e se pôr na condição de uma outra responsabilidade, que talvez às vezes te dá até mais resultado, te dá o passo para frente, te dá a oportunidade de subir um degrau. Né? A Julie fala, e eu vou contar uma história, eu não sei se eu posso contar, mas eu acho que eu vou contar, se quando me cutuca aqui se estiver errado. Tá. Se eu não puder contar. Porque depois tu apanha se falar alguma coisa. Não, porque logo no início, antes da gente começar a transformação do consultório dela, e acho que vocês vão ver isso em outras ocasiões, talvez a imagem disso. Eu me lembro que eu falava para ela assim, olha, ela atendia uniodonto e eu falava assim, ó, e aí todo dia de noite, assim, todo dia não, pelo menos uma vez na semana, eu via ela em cima ali da mesa, preenchendo, mexendo em produção de uniodonto. Na época que ela não era digital. Nossa, era um negócio assim, era tudo no braço, tudo no braço.
E ela ficava, terminava às vezes o atendimento 7h30, 8 horas, ela ficava às vezes até 9, 9h30 fazendo isso, conferindo. O que tem de errado nisso? Nada. A princípio, nada. Por quê? Porque você tem que controlar, você tem que fazer realmente produção, senão daqui a um mês, quando você for começar um novo ciclo do plano, você não vai receber sua produção. Mas aconteceu o seguinte, ela às vezes tinha um dia que ficava sem nada para fazer. Não que ela não tivesse nada para fazer, mas é porque ela optava no momento que a gente tinha filho. Então a gente começou a ter, né, nasceu Maria Clara, e a gente teve que fazer uma organização. E eu dizer para ela, cara, aproveita que tu não tá lá no consultório e diz para a secretária fazer isso. Aí, bora tentar falar sincronizado qual era a desculpa que tu dava em relação à tua secretária. Não tinha confiança. Na verdade, assim, eu não tinha confiança, tá? Eu achava que eu já dava muita coisa para ela fazer e eu tinha é como se eu tivesse uma obrigação de fazer aquilo, entende? Não que, assim, se você não tem ninguém, não tem jeito, você tem que fazer. Mas no momento de ociosidade, o preenchimento de uma ficha, né? Cara, desculpa, é um negócio muito básico e bobo. Se a pessoa faz com atenção, você não perde esse tempo. E tinham outras coisas também que ela assumia para ela mesma, como uma pessoa centralizadora, que sempre foi, que eu ficava, nossa, meu Deus, você está perdendo um tempo. Foca agora na gestão do teu consultório, foca em fazer uma estratégia de marketing para trazer os teus pacientes antigos de volta. Até que um dia eu me fiquei chateado e eu chamei a equipe dela e disse, vem cá, ó, ela não vai saber do que a gente vai fazer. Vamos fazer uma ação de marketing XYZ e eu vou mandar SMS. Na época tinha WhatsApp, mas era uma coisa muito discreta, não tinha esses sistemas que a gente tem hoje. E vamos monitorar. Você faz isso, você faz aquilo. E a gente assim fez. E foi um mês de novembro, não foi? Novembro? Não, na verdade, foi o mês de dezembro. Foi dezembro? Foi. Foi um mês histórico. Tipo, ela tinha uma oscilação entre... A gente já estava nesse processo de procurando 40K. Ela fez um processo de sair de 9 mil, 10 mil reais, oscilando ali 7, 10, e desses números. Para ela estava maravilhoso, porque ela, de alguma forma, ela morava na cidade interior, né? Não tinha filhos, mas aí com filho, nego, o negócio fica mais feio. Casado, né? Então complica. A gente soma renda, mas também divide o prejuízo, né? E aí com o filho, pior ainda. Então aí que eu fiz essa campanha e ela saiu tipo de 16 mil no momento que ela já estava crescendo. Foi 35. Não, 35, Foi. não. Ah, foi 35, foi. 35. Foi 35. E aí ela foi para 35, tipo 16 no mês, no outro mês 35. Ela nunca tinha visto tanto dinheiro na vida dela, do trabalho dela. Mas isso só foi possível porque se ela tivesse feito um papel, por exemplo, de sentar na frente do computador, fazer o planejamento e entregar na mão da secretária e da TSB, só foi possível porque as meninas, elas fizeram o trabalho delas. E elas foram super engajadas com seguir. Quer dizer, foi um marco para mostrar que dava para fazer muito mais. E eu digo para vocês, não deu trabalho. Foi uma coisa de sentar todos os dias de manhã, pelo menos 1 hora, para ligar para o paciente, confirmar via o SMS, mandava, o sistema que eu adquiri lá, mandava o SMS, ele confirmava, e as meninas entraram em contato com o paciente que confirmava o interesse. Quer dizer, em um mês, na verdade muito menos, porque foram 15 dias de campanha. Porque foi mês de dezembro, e mês de dezembro, né, a gente para pro Natal, para pro ano. E então, um mês que, em teoria, você tem 10 dias pelo menos a menos, né? Ela conseguiu o resultado que a gente estava procurando. Quer dizer, não estava ainda, não chegou nos 40. Chegou nos 40 uns 4 meses depois, quando a gente repetiu a campanha. E, cara, deu super certo, sabe? Mas só foi possível porque a gente colocou gente na frente. Porque se fosse só a gente, nós não teríamos condições de fazer a campanha. E ela não participou. Ela só foi participar depois que a gente começou a campanha. Que aí foi na hora que ela estava no atendimento. A mão de obra. Exatamente. E aí, nesse momento que a gente fez isso, a gente conseguiu enxergar que todos são importantes, que você precisa delegar a função, que o funcionário é sim engajado se você explica, se você entrega a ferramenta. Mas eu acho que tu vai falar isso na aula. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, pode achar que isso é um sonho
um sonho fazer isso, é um objetivo muito distante, talvez, para você, né? Mas eu não precisei realizar tratamentos complexos. Tipo, as pessoas falam, só fatura esse valor quem faz tratamentos complexos, que faz lente de contato, né? Gente, nada disso. Essa história aconteceu em Abaetetuba, quando ela não tinha ainda segmentação. Ela não tinha segmentação, no interiorzão. Né? Justamente. E eu trabalhava com clínica geral. Clínica geral e ortodontia básica. Era. Clínica geral. E a ação foi apenas para clareamento. Foi, clareamento, limpeza. Limpeza. Foi que incluía raspagem, né? Exatamente. Foi isso, gente. Isso. Então, qualquer um é capaz, tá? Como eu acabei de falar para vocês, não precisa realizar tratamento complexo, tá? Nem tem que fazer lente de contato, esses tratamentos de alto valor. Não. É claro que se você faz, mais rápido agrega. Você alcança, né? Muito mais. Isso agrega, né? A gente, normalmente, quando a gente faz as aulas, a gente fala exatamente pro cara que não... ou até faz já sabe fazer uma lente de contato, justamente, que é um valor altíssimo, né? Mas que não está conseguindo converter paciente. Tem um cara que não faz e que acha que porque não faz, talvez esse não vai ganhar. Esse valor possa ser impossível para ele, mas não é. Não é. Eu me lembro que a gente fez venda de 15 clareamentos a R$ 1.300 em 6 dias. Que a gente teve que, inclusive, não vender mais, porque a gente ficou com medo da capacidade produtiva. Por causa da entrega, né? Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia assim, clara do planejamento como foi. Isso aconteceu dos 16 clareamentos no momento que a gente viu que não tinha mais agenda. Porque eu confesso que quando eu fiz o planejamento, eu disse assim, não, cara, vai, se tiver 20, tiver 30, a gente dá um jeito. Quando chegou no 10º, eu assustei, porque elas fecharam 6 clareamentos em um dia. Foram 10 assim para você, foram 10 em quase praticamente 10 dias, e 6 clareamentos num dia. E eu, nossa, será que a gente vai conseguir? Fiquei desesperado. Acho que a gente vai me matar. Porque é um procedimento que demora um pouco, né? Tem agenda, ela ainda atendia convênio. Então, assim, eu fiquei com muito receio. E eu confesso para vocês que na época, eu queria atender paciente para tentar diminuir a demanda dela. Exatamente porque eu fiquei com medo da gente não conseguir dar conta do serviço. Então, para você ver o quanto que faz diferença. A campanha é a Calita? Calita Destro. Campanha Calista. Campanha Calista. Campanha Calita. Não necessariamente você faz em um dia, entendeu? Eu tô entendendo a tua pergunta. Vamos lá. Ela tá perguntando, deixa eu até botar em destaque aqui. É porque ela coloca estilo Botox Day, né? O Botox Day é quando você faz aquela ação. Ai, ficou legal assim. Quando você faz aquela ação que você tem que, em um dia, fazer tudo, né? Você atrai para aquele dia. Mas não é assim a campanha que a gente faz, entende? A gente estipula um tempo maior, obviamente, de venda, tá? Um período, para explicar melhor, um período de venda. E durante aquele período vai ser vendido aqueles determinados procedimentos a um determinado valor, entende? A gente vai ter uma aula que vai falar sobre isso, tá? Para vocês. Eu não lembro se é a 7ª ou 8ª aula, mas depois aí você pode ver a programação, você vai ver aí, Calita. Mas, basicamente, é isso que a gente tá falando. Você pode fazer um Botox Day? Pode. Com uma campanha antes. A campanha, o que é? Se você entende um pouco de futebol ou de algum esporte, você vai ver que tem uns campeonatos, né? Então, durante o campeonato, existe a campanha de um time. Ou seja, jogo a jogo. E uma campanha, no nosso caso, ela é caracterizada por um planejamento que vai, dia a dia, provocar algum tipo de paciente, para vender para esse paciente algum tipo de serviço que faça sentido para ele, né? Para que ou num Botox Day, como você falou, ou durante esse período, ele tem um benefício. No caso dessa campanha que a gente sugeriu,
era clareamento, limpeza base, era um pacotão. Raspagem, profilaxia e aplicação de flúor, quer dizer, básico, né? E isso também focando para trazer pacientes antigos, ele tinha que fazer consulta, né? Então ele não fazia só os R$ 1.800 de clareamento, ele pagava consulta. E aí, às vezes, surgia até mais tratamento. E o reflexo dessa campanha foi para os outros meses também, porque teve paciente que retornou para fazer o tratamento ortodôntico. Então foi muito bacana o efeito. Mas basicamente ela se caracteriza por um período de divulgação e um período de atendimento, de venda, digamos assim, de aplicação dessa campanha, tá? Pode ser que o Botox dele entre no meio. Ela fez uma outra pergunta, colocando uma outra observação, oferecendo uma melhor forma de pagamento e preço mais acessível. A questão do preço mais acessível, Calita, de verdade, pode até ser que você faça, mas não diz isso, tá? Não diz isso, não diz preço mais acessível. A gente tá meio que desfocando, mas é porque foi legal a gente ter escutado, ter visto o que a Calita perguntou. Mas a gente vai ter na aula 8 ou na aula 7, se não me engano, vai ter só de script de venda e a gente vai falar disso também. Tá? Então, voltando lá, questão do Como consultório. Que eu faço para tirar, Jesus? Deixa aí. E da equipe, tá? Eu não sei se vocês já ouviram um ditado que diz: quem caminha só, chega, engoliu uma letra ali, ficou de branco. Chega rápido. Mas quem caminha acompanhado, chega mais longe. E o que a gente quer aqui de vocês é que não precisa chegar rápido. Eu sei que tem aquelas pessoas que são afoitas, eu posso dizer assim, né? Que quando, eu preciso chegar rápido, senão cria aquela agonia, né? Eu preciso chegar rápido, mas o nosso objetivo aqui é fazer você entender que a gente quer que você alcance os 40K, então a gente quer que você vá longe, tá? Então, para você conseguir ir longe, a gente acredita que você precisa pelo menos ter uma secretária que lhe ajude, tá? Eu não consigo ter em mente como trabalhar sozinho, tá? E olha que eu sou uma pessoa que concentra as coisas, sabe? Mas eu acho que trabalhar sozinho é difícil, tá? Você ter que atender telefone, né? Receber o paciente, ter que organizar material, lavar material, esterilizar material, pagar conta. Olha, eu acho que não dá, entende? Tá? A gente conhece alguns colegas que trabalham só, tá? Mas assim, talvez ele não tenha um resultado desejado porque trabalha só. Às vezes a pessoa quer economizar, né? Eu vou economizar da minha secretária, mas às vezes esse dinheiro que ela economiza, se ela investisse numa secretária, ela ia ganhar muito mais, entende? Então, é um investimento ter uma secretária. São duas cabeças pensantes. Ela passa a ser um investimento quando você consegue utilizar, né? Também tem isso, tá? Mas a nossa intenção é aqui te ajudar a fazer com que essa pessoa te ajude a alcançar esses 40 mil reais. Olha, assim como a Calita perguntou, você pode perguntar também, tá? Então fique bem à vontade de perguntar, falar, reclamar, fazer elogio. Coloca aí no comentário de onde você está assistindo, seja o Facebook, o Instagram ou o YouTube, porque a gente está aqui exatamente e a gente quer realmente que você participe, tá? Então, a gente entende que você sabe que para melhorar, você precisa melhorar seus resultados, né? E é por isso que você está aqui acompanhando. E você acredita que você pode alcançar esses 40K, porque você está aqui também acompanhando a gente, tá? Então, eu coloquei esse slide aí, que é o seguinte: propósito, tá? Vocês lembram que a gente fala muito de propósito. Então, o seu negócio, ele precisa ter o propósito, tá? O propósito precisa estar alinhado com a equipe. Como assim, Júlia? Quando você vai selecionar uma pessoa para trabalhar com você, ela precisa estar alinhada, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, tá? Que eu nunca esqueço. Quando nós mudamos de cidade, que a gente iniciou tudo do zero aqui, nessa nova cidade, que é Belém, né? E eu tinha em mente, na verdade, assim, a minha cabeça ainda era muito bagunçada,
Mas no fundo eu sabia o que eu queria, tá? Então, o consultório que eu tô hoje, deixa eu ver o primeiro, é o terceiro. Terceiro consultório aqui em Belém, tá? Belém. Que eu fiz mas não era bem o público que eu queria atender, tá? Eu vi que não era aquilo que eu queria, tá? Fiz um segundo, e do segundo eu já quis algo maior, entende? Do meu jeito, tá? Juntei dinheiro, né, nesse segundo consultório e montei um consultório dos meus sonhos, tá? Então, nesse consultório, quando foi para eu selecionar a secretária, tá? Eu cometi um erro. Júlia, que erro foi esse, tá? Ela era uma pessoa muito amável. Era não, tá? Porque ela ainda está viva. Ela é muito amável, tá? Ela é muito amável, ela é uma pessoa que sabe receber, tava todo o tempo com um sorriso, afinal ela tem um sorriso lindo. E ela recebia muito bem os pacientes, só que tinha o que eu entrego lá no meu consultório é beleza, é felicidade, entendeu? Apesar dela ser uma pessoa feliz, ela era uma pessoa mais velha, tá? O corpo dela não condizia, tá? Ela tinha, eu acho que ela tinha acabado de ter neném. Então, não estava fazendo sentido com o meu negócio, entende? Eu tinha que ter uma pessoa que chamasse a atenção no sentido assim, uma pessoa mais, posso dizer, mais elegante, mais no estilo da minha persona. Pronto, cheguei no ponto. No estilo da minha persona. Para gerar identificação. Justamente. Uma pessoa mais jovem, tá? Mais vaidosa, entende? E com as mesmas características que a outra tinha. E eu não enxergava isso. E aí um dia o Thiago chegou comigo e falou: Júlia, eu acho que tá errado algo aí. Aí a gente conversou e eu, realmente não tá fazendo sentido, não tá combinando. E às vezes a gente acha que isso é uma bobagem, mas não é. Não é. A despeito da competência da pessoa, né? E é legal a gente falar isso. Não é porque a pessoa é mais velha, não é porque competência, acho que você encontra em qualquer lugar, em qualquer idade, isso não é problema. Mas assim, se nós estivéssemos falando de um consultório que, sei lá, vendia estética para pessoas mais velhas, acho que faria todo sentido, porque você tem a identificação direta. Mas a persona da Julie é uma pessoa que está ali, você deve ter visto isso nas outras aulas, está ali muito abaixo, um pouco acima dos 25 e muito abaixo dos 40. Né? Então, assim, você precisa gerar essa identificação. Né? Aí a gente até falou, por exemplo, do Fábio Bibancos, né? Do consultório do Fábio Bibancos, que ele fala muito sobre acolhimento. Pô, acolhimento, talvez uma senhora de idade, um senhor de idade, faz sentido. Faz sentido porque é aquela coisa da vovó, né? Pegar no colo e ajudar e tudo mais. Acho que faz todo sentido. Mas o negócio dela, infelizmente, não fazia. Não era uma senhora de idade, né? Mas era mais velha. Naquele momento não fazia sentido. Ela foi deslocada para outra função, naturalmente. Mas não fazia sentido. Justamente. Então, toda a questão do propósito, ele tem que estar alinhado com uma equipe, tá? A equipe muito bem selecionada e muito bem treinada. E obviamente, você entender o processo, tá, da sua clínica, tá? Sua clínica, seu consultório, no caso, ter processos para poder você chegar ao sucesso, tá? Sucesso é uma palavra muito vaga, né? Sucesso para você é uma coisa, talvez para mim é outra, mas enfim, para você chegar, se sentir realizada, tipo, eu estou no consultório dos meus sonhos, estou com um ambiente que eu gostaria de ter, uma equipe que eu gostaria de ter, tá? A equipe, a gente fala, vem em mente, é um monte de gente. Não, uma equipe, tipo, a secretária que eu queria ter, ela e eu, a gente trabalha juntas e tá me dando um resultado que eu jamais esperava.
tá? Mas isso aí tem que estar alinhado, gente. Tem que estar alinhado, tá? Senão, talvez sempre vai ficar no fundo, aí tá faltando alguma coisa, tá? E a gente fala também aqui muito a questão de organização. Essa organização não deixa de ser também os processos que precisam ser organizados. Tudo tem que ter processo. Principalmente quando o paciente ele entra lá, tá? Saber como lidar com esse paciente, o que precisa ser feito até a chegada dele dentro do seu consultório, na hora da venda, na hora que ele sai, como é que ele vai lá, ele vai, como é que ele vai pagar. Tudo isso é processo, tá? É você que vai estipular, alinhado ao seu propósito, alinhado àquilo que você definiu e motivando essa empresa. Só que assim, essas pessoas. Só que é o seguinte, quando a organização, ou seja, o teu consultório, ela passa a ser um organismo vivo, né? Você como um corpo qualquer, como um ser vivo qualquer, você vai ter momentos de altos e baixos. Você vai ter para quem bebe muito, o fígado vai ficar ruim um momento, né? Para quem faz um esporte, bate uma cabeça, fica tonto. E isso é difícil você encontrar um equilíbrio. E a gente traz uma ferramenta para você aqui, que é o presente dessa aula, que é a ferramenta de leitura de clima organizacional. O que é o clima organizacional? É o clima do relacionamento que você tem. O clima que a sua empresa, a sua organização, né, ela tem de relacionamento. Então, o clima está ruim entre as pessoas. É fundamental você fazer o levantamento disso. É fundamental, principalmente quando sua empresa ainda não tem processos estabelecidos, que você quer fazer uma mudança de cultura, que você quer implementar uma cultura diferente. Então, essa ferramenta, a gente não vai explorar ela aqui, mas a gente vai colocar uma ferramenta muito simples. São 15 perguntas. Essas 15 perguntas, elas são muito objetivas. Tem 2 subjetivas, mas elas são extremamente objetivas. E elas te dão uma noção de como é que está o seu negócio. Lá, por exemplo, tem perguntando o que você sente, como você se sente, o colaborador, em relação ao seu superior. Eu acho ele muito mandão, eu acho ele idiota, eu acho ele, sei lá, excelente. E aí, você tem que ter, né, às vezes tem que aceitar a crítica, porque a crítica ela ajuda você a melhorar. E às vezes você vai fazer só com o seu colaborador, não, você vai fazer com você também. Vai aplicar a ferramenta de clima organizacional também no seu colaborador. Então isso vai te dar uma possibilidade de entender se você está fazendo o seu papel como líder correto. Então há pouco tempo eu fiz a aplicação do clima organizacional na empresa, na Odontoí, por exemplo. E eu identifiquei 3 ou 4 pontos ali que precisariam melhorar muito. Das lideranças, dos meus gerentes, né, que já tem um grau de consciência maior. Então, aplicar essa ferramenta ajuda. Thiago, vai aplicar uma vez só no início do processo? Não, você vai aplicar pelo menos uma vez por mês. Se repetir, não tem problema, pelo menos a coisa está estável. Entendeu? Repetir os resultados. Então, faça, aplica esse aí, a ferramenta vai estar, o presente vai estar daqui no finalzinho da live lá no nosso grupo do Telegram. Fica bem à vontade, que eu acho que faz muita diferença realmente você aplicar. Justamente. E aí, pode vir dúvidas, né, de vocês. Júlia e Thiago, nunca vou conseguir chegar aos 40k, porque minha secretária não me ajuda. E agora? O que eu faço? Aí a gente que vai com você, né? Mas por que ela não te ajuda? Tá? O que acontece, na maioria das vezes, a pessoa contrata, né? Você põe lá, eu quero contratar uma secretária. Aí, quem te indica é uma outra colega dentista, ou outro colega dentista, né? Aí, você já põe na sua cabeça, essa pessoa já vem treinada, porque já trabalhou com fulano, foi secretária do fulano, então ela já sabe muita coisa. Aí, quando chega lá no seu consultório, ela vai dizer, lá eu fazia isso, assado e cozido. Aí tu fica assim, ela já sabe fazer. E aí você não treina ela, tá?
Você não adequa ao seu propósito. Ao seu meio, entende? E aí, o que vai acontecer? Ela vai fazer de acordo com o que ela aprendeu lá no seu colega. Só que o seu colega, ele não tem o mesmo propósito que você. Ele não pensa que nem você, tá? Então... Às vezes ele não tinha nem a estrutura de marketing, de gestão que você tinha, que você tem. E que você tem agora muito mais que você tá aprendendo aqui com a gente, né? Então... Independente de onde essa pessoa veio, por mais que ela tenha sido treinada em outro lugar, você precisa adequar ela ao seu meio, entendeu? Fazer ela entender o seu propósito, tá? E fazer os processos de acordo com o que você determinar. Justamente. E deixar ela fazer os primeiros dias só. E depois você precisa acompanhar isso, tá? Não é só treinar e deixar fazer e depois... esquecer dela, ela já fez a primeira vez, ela sabe fazer, tá? Então, essa é uma objeção talvez sua, tá? Uma outra que pode surgir também é não tenho confiança na minha secretária. Ah, essa aí todo mundo tem. Gente, todo mundo tem. Eu tinha. Então... a controvérsia. Às vezes eu tenho que dar um puxão de orelha nela, assim, deixa pra fulana fazer. Não tenho confiança na minha secretária, eu dou para ela o básico, mas eu que gosto de ligar para meus pacientes, eu que gosto de confirmar, porque pode ser que ela não queira confirmar porque ela queira sair cedo. Enfim, gente. E tem uma outra confiança aí no meio, porque a gente está falando de confiança da pessoa conseguir fazer, né? Ter a competência de fazer. E tem uma outra confiança no meio, que é a desconfiança. Eu já escutei, pasmem, não foi dela, tá? Fiquem tranquilos. Graças a Deus. Pasmem. Eu não quero que a minha secretária tenha esse controle, porque se ela sair do meu consultório, ela vai levar meus pacientes tudo para outro dentista. Pode acontecer? Mas pode. Mas se o seu processo interno permitir, né? Tem que deixar as pessoas, o seu colaborador fazer. Você não vai conseguir fazer tudo. Para alcançar pelo menos 40 mil, você não vai conseguir. Isso aí você pode ter certeza, tá? A gente já contou histórias sobre isso aqui. Tá. A outra é, minha secretária nunca faz direito as coisas que precisa fazer. Mas por que ela não faz direito? Você pede do seu jeito, você treina ela para fazer do seu jeito, você acompanha o que ela tá fazendo, ou você fala, olha, tu vai fazer assim, 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 e depois deixa ela fazer, não fica acompanhando, ver se ela tá fazendo direito ou não. Né? Não vê os resultados, tá? Então, você precisa fazer isso. Acompanhar, tá? Então, eu coloquei... Pode passar. Eu coloquei até que o Thiago... Não tinha visto, olha. Que o Thiago... gente, essa cara aí que o Thiago fazia pra mim, entendeu? Quando eu fazia coisa errada, ele... Meu Deus. Era essa imagem aí que eu consegui pegar. Então, não contrate sem processo. Tá? Não faça isso. Não deixe de treinar a pessoa. Quando você selecionar a pessoa, treine, marque um dia lá. Não marque ninguém. Você vai passar o dia inteiro treinando essa secretária. Até ela preparar o café que o seu cliente gosta. Como é que ela tem que servir o café. O que ela tem que falar. Justamente, o que ela tem que falar. No telefone, quando chega o paciente, quando sai o paciente, quando ele vai embora. Entender que cada paciente é de um jeito, cada paciente tem a forma que gosta de ser atendido, né? Então, tem a questão que gosta de personalizar o atendimento, é isso, tá? Então, lá... Eu vou dar um exemplo, lá no consultório tem paciente que gosta, que eu falei para vocês, não gosta, aqui atrás é consulta, né? Ela já sabe. Tem o paciente que gosta do café preto, mas tem o paciente que gosta do chocolate. Ela precisa saber tudo isso, tá? Então, isso precisa ser passado para ela. É isso mesmo. Tá? Não deixe de delegar as funções. Tá? O tempo pulei os pulou. Eu não pedi para você passar. Então, você não pode deixar de delegar as funções. Por quê? Porque você precisa, obviamente, manter a sua secretária, além de deixar ela ocupada, né? E você precisa ter tempo para
pensar. Eu me batia muito com isso. Eu falava pro Thiago assim, eu tenho que atender, porque se eu não atender, eu não vou ganhar dinheiro, enfim, né? Ele batia, mas tu tem que pensar, Julie, no teu negócio. Como é que tu vai pensar no teu negócio, atender? Tu tem que tirar um tempo. Mas Dá até dor de cabeça quando eu lembro. Mas como que eu vou tirar? Isso é a minha fala, né? A minha fala. Mas como que eu vou tirar um tempo? Se eu tirar um tempo, eu deixo de atender. E se eu deixar de atender, eu vou deixar de ganhar. Eu falava pra ele. E não assim. Eu chorava ainda. Chorava, gente. Chorava. É porque, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Isso é importante, tá? Pra vocês não ficarem achando que eu que fazia ela chorar. É que chegou um momento da nossa vida, quando a gente casou, né, na verdade, somou uma pessoa que gosta de trabalhar pra caramba. A Júlia é um trator. Com um cara que pensa... Hoje a gente está em 2020, que pensa em 2025. Então, eu vivia dizendo para ela assim, para, tu tens uma oportunidade de ganhar muito mais do que tu ganha. E eu enxergava a qualidade, a possibilidade que ela tinha de atender muito, e enxergava, tipo, 5 anos para frente, quando a Maria Clara, nossa primeira filha, já tivesse 4, 5 anos, 3 anos, que ela ia ter que dar uma atenção maior. Ainda quando é neném, a gente pega no colo e pronto. Então eu enxergava uma série de coisas. E eu dizia assim, cara, nesse ritmo, e desse jeito que tu tá trabalhando, tu não vai ter tempo pro teu filho lá na frente. Tu não vai ter tempo pra Maria Clara. Tu não vai, aí depois a gente teve o Arthur. Tu não vai ter tempo pra aproveitar a vida. Tu vai trabalhar. A Júlia trabalhava, sem exagero, de 7 da manhã até às vezes até as 21 horas. Quando se é jovem, né, e se tem objetivos, eu acho que maravilhoso. Só que o trabalho dela é um trabalho de tanta qualidade que às vezes o cara não valorizava porque o preço dela era baixo, né? Mas para ela entregava uma coisa totalmente diferente do que era a qualidade para o paciente. A qualidade de vida dela lá para baixo. Mas é ok, tudo bem, ela ganhava bem para o que ela tinha de vida. Mas quando começou quando tudo aconteceu, de casar e tudo mais, a coisa mudou, o processo mudou. E eu vivia dizendo para ela. Aí chega um momento que ela tá cansada, a Júlia se viu nessa situação. Ela ficou muito cansada. E se eu estiver falando alguma coisa errada, me fala. Ela ficou muito cansada. E eu me lembro que a gente foi para casa da minha mãe um dia de tarde e ficou até um pouco mais de noite. Aí acaba aquela resenha, bate-papo de família, vai tomar um banho. Volta do banho. Ela, amor, tô muito cansada. Também você quer trabalhar enlouquecidamente, você não dá tempo para você descansar, você não se permite conversar com as pessoas, resfriar a cabeça, tá. E ela veio desabar de choro. E normalmente quando ela se sente pressionada, ela chora. Você precisa mudar esse jeito de fazer. E até nessa ocasião, inclusive, foi meio que um divisor de águas para ela até fazer, por exemplo, a ortodontia lingual, cara, uma coisa que eu estava cobrando muito dela. É uma oportunidade, você vai enxergar um mundo diferente. Não é pela ortodontia lingual, é para entender que existe gente que cobra muito mais do que tu, que tem uma qualidade menor que a tua. Né? E aí foi quando ela conseguiu descobrir, entender. Né? Ela se pressionou muito, ela se pressiona muito. Aí eu tenho certeza que tem gente aqui que se pressiona pra caramba. E aí, eu digo que aí foi o boom pra mim, porque eu descobri um novo mundo e sei lá, eu acho que ali eu tive um crescimento gigante. Já tínhamos os 40K. Gigante, justamente. Já tínhamos o 40K. Nós já tínhamos um resultado legal, mas sabe assim, quando você tem o resultado, mas assim, tá faltando alguma coisa que ainda você não conseguiu realizar. Depois que eu fiz esse curso, deu um boom, assim, abriu a minha mente, sabe? E foi assim, num período bem difícil, que a minha filha estava pequena, eu tinha que deixar ela só com o Thiago, porque o curso era em São Paulo, foi durante 6 meses, eu tinha que ir e voltar, eu ficava praticamente uma semana fora, e não foi fácil, para quem tem filho pequeno. Você imagina uma situação como essa, ela centralizadora, a loucura que era, né? Ela já estava largando alguns hábitos, mas de lá de fora ela ficava com tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, agoniadíssima, às vezes nem conseguia se concentrar. Nesse momento é importante você delegar
também. É isso Você mesmo. pode, você vai melhorar a condição, o seu portfólio e tudo mais, como ela fez, fazendo um curso fora. E ao mesmo tempo você tem pessoas de confiança que podem tocar o seu negócio por trás, né? Isso é importante. E finalmente acompanhar, porque não adianta fazer tudo, né? Justamente. E Se não você não acompanhar. Vou tirar minha cara aqui, porque tá bom, chega, tá muito feio. Então, gente, é isso. Então, você precisa saber selecionar a pessoa, tá? A pessoa que faça sentido, que se identifique com você, que faça sentido com o seu ambiente, tá? Com o seu propósito. Você precisa alinhar essa ou essas pessoas ao seu propósito, tá? E você fazendo isso, não tenha dúvida, tá? Com processos, organização, você vai conseguir alcançar os seus, talvez primeiro ou consecutivos 40K de faturamento. Isso demanda esforço, porque eu gosto sempre de dizer isso, gente, preste bem atenção. Nada do que a gente falou da aula 1 até a aula 5, que é a aula de hoje, se conquista estalando o dedo. Justamente. Você começa, às vezes você não tem habilidade para fazer aquilo ali, repete, melhora. Repete, melhora. Vai te demandar um pouquinho de tempo? Vai te demandar tempo. Você vai ter que demorar, porque você não tá, talvez você não esteja acostumado a fazer nada disso. Eu tenho que encontrar meu propósito, tenho que fazer um propósito que toque a vida de uma pessoa, eu tenho que descobrir quem é essa pessoa, eu preciso desenhar. Tudo isso que a gente fala para vocês aqui, gente, não é fácil, entendeu? Mas se torna fácil à medida que você repete o processo. E chegar aos 40K passa por você também ter reuniões frequentes com o seu colaborador, de alinhamento do propósito. Às vezes você começa, o cara entende, você explica o processo, ele vai lá e desvia um pouquinho, você vai lá e ajusta a rota de novo. Mas se você não tiver de frente para isso, desculpa, isso não vai, os 40K não vão chegar no teu consultório, não vai chegar na sua vida. Você tem que deixar Jesus entrar na sua vida. Fazendo o quê? Você obedecendo todas os preceitos para Jesus chegar na tua vida. Então 40K é a mesma coisa. Né? Você vai ter que sentar a bunda para trabalhar. E o que a Júlia falou, eu tenho que trabalhar. O que eu falava para ela, que ela falava isso, era assim: reserva dos 5 dias, dos 6 dias, dos 11 turnos que tu atendes, reserva pelo menos um turno para o teu negócio. E aí que começava a discussão. Então é a mesma coisa. Tá? Cara, reserva o primeiro turno, um turno apenas, do teu dia, da tua semana, para você pensar no seu negócio, conversar com seus colaboradores, com o seu colaborador, se você tiver só um, pensar o futuro do teu negócio, do teu consultório, exatamente para você chegar aos 40K, tendo o objetivo em mente. E foi isso que eu e o Thiago fizemos, tá? Nós fizemos todo esse processo, tá? Que vocês vão continuar vendo os processos que a gente fez até a 10ª aula e muito mais do que isso, tá? Pra gente chegar até aqui e tá expondo. Não é qualquer pessoa que tem coragem de fazer isso. A gente faz isso porque, gente, a gente acredita no nosso método, tá? Ele funciona porque funcionou pra gente e funciona pra qualquer um. Sabe por quê? Porque a gente já testou ele várias vezes. Na verdade, dentro do negócio, a gente testou, corrigiu. Isso é parte, né, daquilo que a gente pode fazer, do que a gente faz no dia a dia. Tanto Justamente. No consultório dela quanto na Odonto-i. Eu acho sempre assim, não adianta a gente fazer e não melhorar. Então a gente repete e melhora, como eu falei para vocês. Então é isso, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui, tá? A gente agradece a todos que tiveram presentes nessa aula, tá? Lembrando que sábado e domingo a gente vai ter descanso para nós descansarmos e você também pensar em todas essas aulas que a gente deu. As ideias, vão surgir ideias, tá? Ideias que, se vocês quiserem compartilhar com a gente aqui, podem compartilhar, tá? Quem tiver nosso contato, podem mandar para o nosso contato, ou então pode mandar no Messenger,
tá? Pode mandar aqui na segunda-feira. Um comentário em aula. algum vídeo, Justamente. algum material que a gente tenha colocado. Justamente. Fiquem muito à vontade. Eu acho que faz sentido você contribuir com outras pessoas. A sua dúvida pode ser de outros. E aí você vai estar ajudando também as pessoas e ajudando a gente a cumprir o nosso propósito, que é te ajudar a melhorar a tua vida, a melhorar o teu consultório, através de ações que te levam até o 40K, mesmo atendendo convênio. E a gente queria fazer um pedido aqui para vocês. Não deixem de curtir os nossos vídeos, tá? De compartilhar com algum amigo seu que você acha que precisa assistir aquele vídeo, tá? E praticamente toda semana talvez a gente aumente a quantidade de conteúdo agora, tá? Porque a gente está aumentando a nossa equipe aqui do Outliers para conseguir distribuir mais conteúdos para vocês, tá bom? Então... lembrando que paralelo ao desafio tá rolando os vídeos gravados, né? Justamente. Então, assim, tem outros vídeos lá. Vai lá, visita a página do YouTube nossa, visita o Facebook, entra nos nossos grupos, porque tem muito material. Cara, eu nem imaginava que a gente ia conseguir. Tem muito mais do que 50 vídeos. O desafio realmente ele foi colocado pra gente e agora tá aí para você poder aproveitar. Os vídeos mais antigos, vocês olharem lá, a gente mal sabia falar, né? Mas tinha muito conteúdo, tem muito conteúdo. Agora que a gente já está um pouco mais e pode melhorar ainda mais. É a mesma coisa com a gente, com vocês, com o dentista que ainda está começando esse mundo do marketing. É isso aí, tá? E a gente se vê aqui na segunda-feira, tá bom? Um bom final de semana para vocês todos. Peraí, deixa eu fazer aqui a nossa despedida com tela cheia. A gente aqui. A gente grava isso, tá? Mas só para lembrar para você que essas aulas não vão ser disponibilizadas, tá? Elas vão simplesmente deixar de existir. Então, amanhã não tem aula. Segunda-feira tem a aula 6. Importantíssimo você estar com a gente, porque não vai ser gravado, tá? Se você quiser saber qual que é a aula 6, vai lá nos nossos canais que você com certeza absoluta vai ter lá um tópico para você saber, tá bom? Então, gente, obrigado, agradeço a sua presença, agradeço a sua colaboração. Fiquem com Deus. Até segunda. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.